Oi, como estão todos? Hoje eu passei aqui bem rapidinho para dar uma dica mesmo, né? Porque aqui não é nada com comprovações científicas, nada com conhecimento medicinal, porque não tenho nenhuma formação nessa área. Então eu digo que é uma dica, né, que eu dou e que funciona comigo. E por que eu estou dando essa dica? Porque esses dias eu escutei um comentário assim que um amigo de um amigo, né, pessoas mais distantes. Eu não costumo citar nomes aqui para não atingir ninguém, mas é um amigo de um amigo. Aí falou assim: Milena não engorda porque ela não tem tendência. Ela não tem tendência. Aí eu pensei assim, não tem tendência? Mas ele não vê que eu acordo 5 horas da manhã, 4 e pouca da manhã e vou correr todo dia. Que às vezes eu troco um momento de ficar de perna pra cima, assistindo um filme ou mexendo em rede social pra malhar. Então, não é tendência, é agir. E antes de tudo, de falar essa dica que eu trago para vocês hoje, eu digo o seguinte: cada pessoa tem um tipo de rotina. Tem gente que trabalha, tem gente que tem filho pequeno, tem gente que trabalha e tem filho, tem gente que está trabalhando, fazendo faculdade, né, e tem filho pequeno, tem gente que está desempregada como eu, que tem bastante tempo, a filha está grande. Então assim, mas eu acredito que se você não tem no seu dia, vou dizer assim, meia hora para fazer algo por você, tem alguma coisa errada na sua vida, tem uma desorganização, então precisa de uma reestruturação, de uma organização melhor. E hábitos saudáveis, porque isso, independente de você ter uma rotina corrida, tem hábitos que você pode implementar em qualquer rotina. O que eu, Milena, faço? Eu tenho tempo livre, tenho disciplina, e eu acho que essa combinação de disciplina, tempo livre também, é o que está me ajudando hoje, né? Eu vou começar. A primeira dica que eu dou: ao acordar, bebam água. As pessoas acordam e esquecem de acordar o corpo. Então eu acordo aqui, minha rotina, acordo, a primeira coisa que eu faço é beber água. Eu bebo 2 copos de 200 ml e aí já vai acordando meu corpo. Aí eu uso o banheiro, me visto, saio para correr. Tem uma equipe de corrida, um grupo, né? Quem não gosta de correr vai caminhar. Mas eu vou chegar lá depois com outras opções, mas primeiro preciso dizer o que eu faço. Aí vou correr com a minha equipe, né? Tem dia que só tem eu, mais uma amiga, tem dia que tem mais gente, mas eu vou. Quando eu volto, minha alimentação. Eu não abro mão do meu café da manhã. Então, o meu café da manhã sempre tem a proteína que eu acho que qualquer brasileiro tem. Qualquer pessoa do mundo todo, aliás. Apesar que antigamente era mais barato, mas hoje ainda dá pra gente comprar, que é os ovos. E que antigamente passava o carro do ovo, 30 ovos, R$10. Hoje, né, já teve mais caro, mas já na faixa de R$20. Então, meu café da manhã sempre tem ovos. Quando eu tenho batata, eu faço batata, banana da terra, batata doce, né? Cuscuz, amo cuscuz. Então, acho que é um mal todo nordestino, né? Meu cuscuz, sim, eu gosto dele incrementado, eu boto sempre uma cebola, se tiver a linguiça eu boto, mas tem ovo. Tomo meu café com minha família. Como eu não tô trabalhando, então depois que eu ajeito, faço coisas de casa, né? Que isso é normal. Lavar roupa, varrer casa, ajeitar as coisas, fazer comida. Aí eu vou malhar,
que eu já falei aqui nesse canal e outros vídeos, que esse ano eu implementei na minha vida a malhação, a musculação, né? E pra mim tá sendo um exercício, um reconhecimento do meu corpo. E eu tô vendo resultados, e isso é muito bom, porque eu tinha essa crença limitante, eu vou dizer assim, essa crença de limitante de, não, pegar peso não, é igual de correr, não sei o que, eu tinha isso. E hoje, eu, um tempo a mais e me permitir, né, esse desafio, porque é um desafio, eu comecei a malhar. Eu malho em casa porque meu marido, ele comprou um peso, eu tenho vários pesos, né, cada peso com 10, 5, 7, 3 quilos pro braço, essas coisas assim. E deu que eu dou pra malhar. Mas eu digo assim, ó, eu faço com o peso que eu tenho aqui. Mas eu não comecei com peso. Eu comecei com o peso do meu corpo, né? Agachamento você faz com o peso do corpo, né? Flexão você faz com o peso do corpo, afundo. Já sei o nome dos exercícios. Então, se você não tem peso hoje, porque as pessoas botam desculpa. Eu preciso malhar, mas eu não tenho peso. Ou então, eu não tenho a mini band, que é mini band, aquelas faixas elásticas. Eu tenho ela hoje, que me ajuda bastante também. Só que eu comecei sem nada disso. Sem nada disso. Então, pra mim é desculpa quando a pessoa fala que não tem. Se você não tem como comprar agora, faça com o peso do seu corpo. Vou fazer panturrilha, vá com meio fio, você consegue fazer panturrilha, uma escada qualquer, na rua tem meio fio, né? Então dá pra você começar a malhar, flexão, pronto, aí eu malho e tal, preparo o meu almoço, eu me alimento bem. Hoje na minha alimentação, eu tirei algumas coisas que não me faz falta. Eu não como macarrão nem arroz e nem feijão, que é a paixão do brasileiro. O feijão é porque ele me dá uma má digestão, eu fico inchada e tal, então eu tirei o feijão da minha vida há algum tempo já. E esse ano eu tirei esses carboidratos que é um pouco vazio, que é o macarrão e o arroz. Então, no geral, meu prato tem a proteína, né, que normalmente é o frango, às vezes é carne, às vezes e uma vez ou outra peixe. Eu não sou muito fã do peixe em si, mas quando tem eu como. E a salada. Na maioria das vezes tem salada crua, que é com as folhas, tomate, alface, essas coisas. E a salada cozida, né, de verduras, de abóbora, abobrinha, beterraba, cenoura, batata. Eu adoro fazer, eu faço uma salada, depois eu me pedirem, eu tenho uma dica de salada que eu chamo salada mediterrânea. Eu aprendi lá na França, que eu morei um tempo fora. É um bandejão, né, de saladas que eu boto no forno com algumas especiarias. Eu amo ter essa salada. Então, sempre que tá cheio das verduras que tem, eu jogo no forno e com pouco óleo mesmo, só um fiozinho de azeite ou do óleo que for, que você tiver. Essas são minhas dicas que eu tô passando, porque eu ouvi esse comentário dizer assim, a genética, ela não tem tendência, né? Então eu vou dizer o que eu faço. Meio-dia. Olha a minha alimentação. Minha primeira alimentação foi o café da manhã, depois o almoço. Aí depois do almoço, eu sinto também vontade, eu sei que tem muita gente que sente vontade de comer um doce depois do almoço. Então eu tinha essa mania de toda vez que eu almoçava, eu queria um chocolate, eu queria uma coisa doce. E porque se você acabou de almoçar, você está alimentada, tá, né? Nutrida, você não precisa de mais nada. Então eu vi que isso era uma coisa do querer, da vontade. Então eu tirei isso de vez? Não. Eu comecei a me permitir a tirar isso de doce depois do almoço. Então eu sempre tenho uma banana, uma uva, essas uvinhas que vendem hoje em dia sem sementes, bem docinha, ou a melancia, ou normalmente é banana, né? Aí eu tenho um cacau em pó, o cacau 100%, eu amasso um pouco, boto com cacau, a banana já é docinha por si, se tiver ameixa, é minha sobremesa. Quando eu não como, aí eu fico a tarde toda, eu passo, né? Aí à tarde eu faço uma leitura, ajeito algumas coisas de casa também, ou faço crochê, tava aqui nesse fazendo crochê, tá ali. Tem dia que eu quero, aí tem dia que eu saio pra resolver alguma coisa, né? A rotina da tarde é mais tranquila do que a da manhã. Aí depois eu tô fazendo, minha filha, o horário que
dela, que ela se exercita, e eu como mãe incentivando, é à tarde. Então, eu implementei na minha vida no começo era caminhada, a gente caminhava, porque ela ainda não estava intensificada nas corridas, era aquela corridinha com caminhada. Então eu tinha essa rotina de corrida também. Eu coloquei essa rotina de corrida à tarde, na verdade de caminhada no início. Fazia 5, 6, às vezes queria andar mais um pouco, fazia 10 quilômetros caminhando. E isso também me fez perder mais peso, né? Hoje minha filha já tá correndo, ela corre 5 km seguidos, então às vezes eu vou com ela. Mas tem dias que como eu já corri de manhã, nem todo dia eu vou, mas quando eu já for de manhã, eu faço a caminhada à tarde. Então eu tenho esse tempo, né, de fazer, colocar esses exercícios. Então eu tô sempre em gasto, né, de caloria, gasto calórico. E volto, retorno, aí eu vou para minha última refeição. Essa é uma das dicas mais importantes que eu dou. Eu retorno em volta de umas 5, 5 e meia, não, 5h30, 5h40. Aí eu já tomo um banho e tal, e já vou preparar meu café. E eu não janto, eu tomo café mesmo, com pão, meu velho pão com ovo, ou se tiver cuscuz, é cuscuz. Minha última alimentação do dia é às 18h30, no máximo às 19 horas. Então, na minha semana, de segunda a sexta, eu sigo isso de uma forma muito certinha, né? Eu tenho disciplina, muito disciplinada em relação a isso. E eu não passo fome, porque no almoço eu como bastante proteína, como bem. E as pessoas falam, porque a noite é maior de fome. É sim. Às vezes antigamente eu parava, tomava meu café às 18h30, aí tava aquela fome de fazer pipoca, às vezes fazia um mingauzinho. Mas hoje... Então, à noite sempre dá aquela fome a mais. E eu sempre fazia alguma coisinha a mais, mas depois eu vi que eu também estava alimentando, não tinha necessidade. E aliado a isso, eu venho com uma dica ainda muito mais importante, que as pessoas subestimam isso. Dormir bem. Dormir bem também emagrece. As pessoas acham que... Eu tenho várias pessoas conhecidas que ficam, eu vou no celular até 2 da manhã, eu só vou dormir uma da madrugada. Gente, o sono, a falta de sono eleva seu nível de cortisol, do estresse. E isso, qual é a consequência disso? Você sente fome, né? Quer comer mais. Então, dormir também. Então, minhas dicas nesse contexto da rotina é essa. Se alimente bem, acorde, durma cedo, durma bem, acorde bem. Claro, eu fui dormir, aí eu parei de comer 7, 7h30 no máximo. Eu já tô me ajeitando pra ir pra cama às 8 da noite. 8, no máximo 9. Quando eu tô muito agitada, tenho alguma coisa pra fazer, 10 horas é meu limite. Então eu começo a me ajeitar pra dormir 8 horas da noite, né? Dou tempo de descansar da minha última refeição. E sigo essa rotina normalmente de segunda a quinta. Na sexta-feira, aqui da minha família, eu, minha filha, meu marido, às vezes minha mãe, minha irmã, a gente se reúne na sexta-feira à noite. Pra quê? Pra conversar, ouvir música, ouvir uma boa música, descontrair mesmo, né? Socializar aqui ouvir como foi a semana de um, como foi na escola de outro, como foi seu dia, o que você está fazendo, juntar nossos planos, nossos objetivos. Então, na sexta-feira, eu me permito comer aquela sobremesa doce que eu tirei da semana toda. Eu como. Eu me permito comer um pouco até mais tarde, porque tem um petisco, algumas coisas, mas tudo com equilíbrio. Já que você vai comer alguma coisa mais calórica, você não precisa tomar aquele café certinho com tudo. Balanceia, bota a proteína, bota o ovo, só tira o pão. E durmo mais tarde. Durmo um pouco mais tarde, porque eu sei que eu vou acordar mais tarde, quando eu consigo, né? Porque não tem jeito. Acho que o horário biológico já te acorda, mesmo quando você dorme mais tarde um dia na semana. Então, a dica que eu dou é essa. Claro, todo mundo de acordo com sua rotina. Gente, eu preciso dizer isso. Eu também tinha uma rotina corrida. Eu trabalhava, eu fazia faculdade, né? E era mãe, era mulher, né? Tinha marido, e era filha, tinha minha mãe. Então, eu tinha uma rotina corrida, mas eu sempre fiz exercício. Então, eu penso assim, você tem que saber o que você tem que priorizar na sua vida. Se você não tem, repito, falar o que eu falei no início,
30 minutos no seu dia corrido, se você, eu tô trabalhando, eu faço faculdade, eu tenho um filho pequeno, você se não tem 30 minutos no seu dia para fazer um exercício, mesmo que seja na hora que você acorda, ou então aqui um alongamento, isso já conta para você, né? Um momento de meditação, isso aí também é para a alma e requer. E você também, se você não tem isso na sua rotina, você tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desorganizada aí que você tem que ajustar, né? Eu sei que tem um momento que a gente tem que trabalhar mesmo, que tem que ter o recurso, que é um momento que a gente está numa fase da vida que tem que juntar e tal, para adquirir coisas, para futuramente você estar mais tranquilo. Então, eu acredito que você tem, qualquer pessoa, você tem que se dedicar 30 minutos no seu dia, um tempo para você, né? Para você cuidar de você, nem que seja no final da noite, aquele banho com calma, se alongar, ou até no momento de dormir, antes de dormir, né? Se permitir fazer uma massagem, passar um creme no corpo, um óleo nas pernas. Então, é preciso sim você primeiro enxergar, olhar para dentro, enxergar você e implementando aos poucos, né? Que nem eu falei, eu tinha essa rotina corrida, mas eu corria, corrida, mas eu corria pela manhã. Eu acordava às 5 da manhã, quando eu continuo acordando, fazia 5 quilômetros, meia hora, 40 minutos no máximo, voltava, tomava aquele café rápido, trocava de roupa, voltava, me arrumava, tomava café com a família, ficava tudo por fazer, ia trabalhar. Trabalhava até as 2 da tarde, chegava, me arrumava para a faculdade. Tinha dia que não via nem minha filha, mas eu dedicava meia hora no meu dia para mim, para me exercitar. Faltou energia aqui, mas tá tudo bem. Para me exercitar e cuidar da minha saúde. Mesmo na correria, eu tentava colocar a melhor alimentação. Eu tenho amigas que hoje elas não têm tempo de fazer atividade física, né? Ela não tem tempo mesmo, né? Eu digo assim, sempre tem, mas não é prioridade. Na verdade, assim, não é prioridade na rotina dela, dessa amiga, desse amigo meu. Mas ele consegue ter uma alimentação saudável. E isso te deixa manter em forma. E eu venho com essa dica aqui hoje, não é uma dica de emagrecimento, não. É uma dica de como se manter em forma. Como manter uma rotina saudável, independente da sua demanda do dia todo, né? Como manter uma rotina saudável, independente de você é pai, mãe, se você trabalha muito, se você trabalha em home office, se você trabalha presencial. Então, é preciso sim ter essa conscientização. Então, minha dica é essa: quem quer correr, comece caminhando. Quem quer comer saudável, comece eu posso tirar açúcar, eu posso ficar sem a sobremesa, né? Quem quer cuidar, fazer musculação, não tem peso, comece com o peso do seu corpo. Então, essa é a minha dica que eu trago, essa é o que eu sigo com a minha realidade hoje, que graças a Deus eu posso dizer que a realidade que eu tenho hoje, eu sou favorecida, sou sim abençoada por ter tempo, porque hoje em dia quem tem tempo, o tempo é o recurso mais caro hoje em dia, né? Então, mas se você tem seu trabalho que também te traz seu recurso financeiro, mas você precisa dedicar um momento para você. É importante. Isso não é porque você está falando o que você está fazendo. Isso é para a vida, para a longevidade, para você envelhecer bem. Então essa é a minha dica. Se cuidem. Não é genética, não é tendência, as pessoas falam, mas ninguém vê o esforço por trás de quando eu falo assim, ela não tem tendência de engordar. Mas ninguém vê que você acordou 4 da manhã, ninguém vê que você deixou de fazer uma coisa mais prazerosa para malhar, ninguém vê que você deixou comer aquele doce que tá ali na tentação te chamando para se manter em forma. Então, é disciplina, a palavra é essa, disciplina, equilíbrio, né? Vontade de estar cada dia melhor.
Abraço, até o próximo.